Olá, meninas! Mais uma segunda-feira maravilhosa com o podcast das Ladies. Ó, já começou porque eu ouvi aqui no meu celular. Sejam muito bem-vindas no podcast das Ladies. Hoje com uma convidada maravilhosa, que é a Nilda Couto, minha lady de RH. Charmonix estaria aqui com a gente também, mas teve um contratempo. Mas a gente não vai deixar de conversar sobre recursos humanos, Nilda. Seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor. Eu estou muito contente de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Participar do grupo Ladies tem sido, assim, para mim, me dá uma evolução muito grande dentro da minha carreira, né? E boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? As pessoas que vão nos assistir depois também. E é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo corporativo. Olha só que hoje é papo sério, gente, vocês viram? Mas a Nilda também vai contar, né, Nilda, como que você iniciou a sua carreira, como que você veio pra cá, porque você não é daqui de São José. Conta pra gente um pouquinho. Pois é, eu entrei de gaiato no navio e estou aqui. E foi muito bem recebida, hein? Pois é, eu vim de Rondônia, né, eu sou de Rondônia, tem 6 meses que eu estou aqui. Eu vim pra casar. Olha só que chique, gente. Mas, na verdade, eu sou nascida em Curitiba. Fui pra Rondônia, eu tinha 6 anos. E depois eu retornei pra cá, né? Agora no início do ano de 2022. Mas foi um desafio muito grande pra mim. Eu morava no interior de Rondônia, numa cidade pequena. E chegar aqui numa cidade grande, né? Em relação à cidade que eu morava. E ver esse movimento que vocês fazem no mundo do empreendedorismo tem sido muito grandioso para mim. Porque onde eu morava a gente não tinha muito esses acessos, né? Mas aqui eu tenho sentido assim que uma repercussão muito grande e eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Ah, que coisa linda. E aprendendo todos os dias, né, Nilda? Porque mesmo nós estando aqui há mais tempo, eu aprendo tudo todos os dias. Eu sempre digo, né, que ontem eu sou diferente do hoje, porque você deve ser diferente de amanhã, porque é essa a nossa vida. Mesmo você vindo de lá, eu acredito que tenha tido essa diferença, mas o aprendizado, você já tinha muita vontade de aprender, você já tinha muita vontade de estudar, e aí por isso que você iniciou nessa carreira de consultoria de RH. Conta pra gente, então, um pouquinho agora para as pessoas entenderem qual que é o seu trabalho dentro do Grupo Ladies. Então, o meu diferencial hoje no Ladies é o recrutamento e seleção online, o famoso Headhunter, que a gente fala. Olha que chique, gente, esses nomes em inglês, Headhunter. O RH tem essa mania de americanizar as palavras. Isso mesmo. Mas eu sou recrutadora. Eu faço a captação de candidatos para as empresas, para os empresários, para que eles possam ficar na parte estratégica do negócio. Né, o recrutamento e seleção ele toma muito tempo, Ju. E muitas vezes o empresário não leva em consideração a quantidade de horas que eles gastam para realizar um processo seletivo bem feito. E muitas vezes acaba errando por não ter a estratégia correta para fazer a captação desse candidato. Contrata na correria, no que precisa, na urgência, porque normalmente quando uma empresa precisa é para ontem, não era nem para hoje, né? Era para ontem. Exatamente. Então eu faço toda a realização, eu faço primeiramente a reunião diagnóstica, eu convido o empresário para conversar, para entender a real necessidade dele. Muitas vezes na reunião diagnóstica eu identifico que ele nem precisa de um outro candidato, de um outro profissional. Ele já tem na equipe dele alguém que possa ser substituído, possa ser promovido, possa ser ali trabalhado e não haver essa contratação, às vezes, desnecessária. Então, na reunião diagnóstica, a gente faz tudo isso. Então, tem empresário que às vezes até me agradece. Nossa, Nilda, eu te chamei para fazer uma contratação e você me fala que eu não preciso. Olha então, só. É um curso que às vezes ele não precisava ter. Na verdade, você já salvou várias ladies, né? Até com contratação, como é que chama? Nós estávamos, inclusive, no evento do Empodera Mulher, e aí eu tava olhando lá o grupo, a gente tava no intervalo, e aí ela falou, e eu falei assim, ai, Nilda, tem alguém aqui desesperada precisando de um freelance. Ai, salva ela aí. A Nilda rapidinho salvou a lady e foi, né, ela agradeceu porque realmente era um apuro naquele momento. Mas você tem um portfólio você tem alguns currículos com você, não é isso? Ju, hoje eu tenho sim, mas só que nós temos uma limitação que é em relação à LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados. Então a gente não pode ter um banco de currículo
que não seja aprovado pelo candidato de ficar com esse currículo disponível. Ah, entendi. Então a gente tem hoje a gente tem também esse empecilho, né, de ficar com o currículo desse candidato. A gente toma muito cuidado. Mesmo ele aprovando? Não, quando ele aprova é outra sim. coisa, né? Ah, sim. Hoje eu tenho um site de vagas onde ele faz o cadastro dentro da plataforma, né? Dentro da plataforma já explica tudo, que o currículo fica ali dentro para possíveis vagas, se ele não for aprovado na vaga que ele se candidatou. Então, nesse site de vagas tem todo o pipeline, onde eu faço a triagem, os testes, tudo isso. Eu mando para o empresário o link daquele candidato com tudo que foi descrito ali dentro do processo seletivo. Ai, que interessante. Então fica muito mais fácil pro profissional, porque realmente, gente, eu digo, você falou que isso toma bastante tempo. Outra coisa que toma bastante tempo da gente é o administrativo, né? Quanto tempo a gente passa resolvendo algumas situações onde vocês podem ter um profissional experiente, né, de referência como a Nilda para fazer, né? Nós temos hoje dentro do Grupo Ladies, o Grupo Ladies vem crescendo cada vez mais e se organizando. E eu digo, qual a real necessidade de um empresário ter, sim, um administrativo, uma equipe administrativa, uma equipe financeira, uma equipe de RH, mesmo ele sendo uma pequena empresa, porque é isso que acontece. Muitos empresários, principalmente nós, né, dentro do Grupo Ladies, nós temos várias categorias, mas muitos MEIs, e eles acham que não é necessário, que não existe a necessidade de, né, ou eu não posso, sempre tem essa questão, não, mas eu sou MEI e eu não posso. Mas sim, existe, né, uma importância de ter um profissional referência e especializado nessas áreas, né, Nilda? E principalmente no RH. Ju, quando a gente coloca na ponta do lápis o custo que você tem dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande. Por exemplo, a cada colaborador que você contrata de forma errada e ele sai da tua empresa com 2 meses, em média, você gasta R$12 mil com esse colaborador. Um colaborador apenas. Olha só. Ganhando ali em média R$1.500, R$2.000. Por quê? Nós temos que colocar dentro do nosso cálculo a quantidade de horas que você, empresário, gastou para entrevistar, a quantidade de horas que o seu RH gastou para realizar todo o processo seletivo, desde a descrição da vaga, anúncio de vaga, o quanto você gastou para anunciar essa vaga. Então tem tudo tabulado. Chega em média, isso é estatística, tá? Em média, R$12 mil com o custo de um colaborador que entrou na tua empresa e saiu com menos de 2 meses. Gente, vocês ouviram isso? Então, assim, a Nilda, né, além de trazer uma segurança para o profissional, né, que tem uma referência de RH, você também traz economias. Você mesmo disse que em alguns casos, você vê que a contratação não é necessária. E aí você faz essa assessoria. Como funciona, então, essa assessoria que você faz quando o profissional te chama, por exemplo? Funciona da seguinte forma, Ju. A primeira coisa que eu já falei, né? A gente faz a reunião diagnóstica, a gente faz ali a tabulação do valor da vaga, a gente vai fazer o estudo de quanto ele está pagando, se tem benefícios ou não. E a gente estipula uma porcentagem em cima do valor do salário do colaborador. Mas quem paga é a empresa. Né? Eu não tenho nenhum processo que eu cobre do colaborador, como a gente vê por aí. No meu caso, eu não acho muito bacana, então é o empresário que paga por essa contratação. Porque a gente está pensando ali no turnover, né? Para eliminar essa questão da rotatividade na empresa, porque uma contratação assim, assertiva, né? Uma contratação assertiva, ela leva um pouco de tempo. A gente até consegue fazer ela assim no VaptVupt, né? Como já aconteceu no Grupo Ladies, a gente contratar ali com 10 dias, com 10 dias não, com uma semana. Né, o freelance foi em horas, gente, juro para vocês, mas a contratação, então em 10 dias você consegue fazer uma contratação. A gente estipula aí de uma semana a 15 dias para conseguir fazer uma contratação certa. Né? Consegue antes? Consegue, mas a gente pode ter erro. Não vou dizer, Ju, que nós também não erramos. Lógico. Tá? Porque eu, enquanto RH, eu também ensino as pessoas a participarem de um processo seletivo. Né? A gente elabora currículo, faz simulado de entrevistas, faz o LinkedIn e tudo mais. Então,
E hoje tem muitos profissionais que fazem isso. Então, os candidatos, eles também já vão para o mercado de trabalho preparado para as entrevistas de emprego. Né? A gente não perde, não ensina a mentir. Verdade, a importância de ser verdadeiro. Porque, na verdade, assim, você pode até mentir, mas vai ser só uma vez, duas, a terceira você vai se contradizer. Então, assim, a verdade, ela tem que se superar numa entrevista. Então, como recrutadora, a gente ensina eles como se posicionar, porque eu vejo muitas pessoas falando, Nilda, eu não estou conseguindo emprego, né? Todo dia tem pessoas mandando o currículo para mim. Quando eu olho o currículo da pessoa, não está falando das competências dele. Porque o que eu busco enquanto RH é as competências profissionais daquele candidato. E quando eu falo competência, não são as competências, as habilidades comportamentais, que são as soft skills. Eu busco competência técnica. E as pessoas não sabem colocar isso no currículo. Às vezes você faz a entrevista com aquele candidato, ele tem uma bagagem enorme. O currículo dele seria muito mais bonito do que ele passou para você. Exatamente, mas ele não consegue pontuar isso no currículo. É então, normal, né? Então, além de você ajudar o empresário, né, no caso, o empreendedor, o empresário, você também ajuda aquele profissional que está buscando uma vaga. E como que então, como que as pessoas te procuram? Então, a gente te indica para que você ajude aquela pessoa a melhorar o seu currículo, é isso? Melhorar o currículo. Se ele não tem o LinkedIn, a gente faz o LinkedIn, prepara o LinkedIn, usando as palavras-chave necessárias que o recrutador busca, né? Então, é importante a pessoa que está buscando emprego, eles estão concorrendo com pessoas que também saíram do mercado de trabalho na pandemia. Não estão só concorrendo com pessoas que estavam aí disponíveis antes da pandemia. Hoje, o leque de oportunidades estão aumentando, né? Tem muita vaga de emprego, mas as pessoas também precisam estar preparadas para o mercado de trabalho. A preparação hoje está, assim, não só de formação. As pessoas pensam que elas precisam estar formadas, ter, né, vamos dizer, o curso feito, a faculdade, a MBA, a pós-graduação. E não é só isso, né, Nilda? Você está falando aqui de habilidades, comportamentos, talentos, coisas às vezes que eles esquecem de colocar. Eu costumo dizer, Ju, que a gente tem no nosso perfil as habilidades transferíveis. O que é habilidade transferíveis? São aquelas habilidades que nós nascemos com ela e vamos desenvolvendo coisas assim que não são técnicas. Por exemplo, na escola, você já participou de algum time de futebol? Você já foi líder de sala? Você já fez algum tipo de atividade que trouxe retorno para as pessoas ali na sua sociedade? Então, isso gera habilidades transferíveis que são liderança, trabalho em equipe, motivação. Essas habilidades se chamam transferíveis porque ela pode ser adequada em qualquer tipo de trabalho. Toda empresa que é uma pessoa que trabalhe bem em equipe, que tenha perfil de liderança, pessoas que saiba se comunicar. Então, essas são as habilidades transferíveis que nós desenvolvemos durante a nossa vida aí, escolar e etc. As habilidades técnicas a gente vai buscar sim dentro dos cursos, né, da faculdade, um curso de Excel, por exemplo, então a gente não pode abrir mão disso. Mas não é só isso. Às vezes eu não tenho a técnica, mas eu sou uma pessoa muito bem relacionada, eu sei conversar muito bem. Isso a empresa não consegue te ensinar, né? Isso porque é seu, né? É o seu perfil. Agora, a habilidade técnica eu consigo ensinar. Tanto que a gente ouve muito aquela frase que fala assim, que as empresas contratam por habilidade técnica e demitem por falta da habilidade comportamental. Porque é os requisitos mais principais que as empresas estão buscando hoje. Verdade, né? E muitos profissionais, você deve ouvir muitas reclamações, na verdade, né? Porque esse profissional não está encontrando, esse empreendedor, né, esse empresário não está encontrando os profissionais adequados. E isso eu vim conversando com a Nilda, desde que ela entrou no grupo, já faz um tempo, né, Nilda, que você está no grupo, e a gente vem conversando sobre as questões de não ter, como é que diz? Experiência. Né? Então, aí a gente começou a conversar, porque nós, dentro do Grupo Leites, a maioria de nós já, eu falo, tem algumas novinhas aí no Grupo Leites, mas a maioria de nós já tem filhos até mais velhos, né? Ou adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho e estão com essa dificuldade. Você está também ofertando um curso, Nilda, para esse tipo de profissional, esse tipo de pessoas também? Sim.
A gente vai abrir um Black Friday daqui uns dias. Olha que legal, gente. Uma imersão, estou preparando tudo para uma imersão para falar justamente sobre isso, né? Uma imersão aí num sábado à tarde, porque daí ninguém vai falar, eu estou trabalhando, não posso. Então, à tarde, de 1 às 5, para a gente falar um pouquinho sobre currículo, sobre o que o mercado está exigindo, sobre postura, sobre tópicos do LinkedIn, né? A gente vai falar a importância disso dentro do nosso... Tanto na teoria quanto na prática, né? Pegar e mostrar para eles de como eles podem fazer. Mostrar de como o que precisa ser feito para ele conseguir avançar no mercado de trabalho. A maioria das pessoas que eu conheço, as pessoas que me procuram, não tem LinkedIn. O que é? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o tal do né? LinkedIn. A gente fica falando aqui das pessoas, meu Deus, mas o que elas estão falando? Estão falando grego. A gente tem que cuidar com as palavras em inglês, viu, Nilda? Porque você falou que no RH no empreendedorismo tem muita palavra em inglês. E eu realmente, eu gosto de aportuguesar os inglesados, sabe? Mas assim, por quê? Porque eu gosto de trazer o network, lógico, virou, né, essa rede de apoio, virou o network, todo mundo já está sabendo o que é, porque ficou muito comum. Mas vamos falar então agora das redes sociais, o que ela precisa ter, qual é o formato, e um deles é o LinkedIn. O que é o LinkedIn? Então vamos lá. Quando a gente fala do meio corporativo, o LinkedIn, ele não é uma rede social comum. Ele é uma rede voltada para profissionais. Tá? Dentro do conteúdo ele é uma rede social, mas dentro do LinkedIn você vai colocar um pouco da tua história, né, o que você faz, como que você faz. Ali dentro do LinkedIn, eu chamo o currículo, ele é a sua... O LinkedIn é a sua... O LinkedIn não, o currículo é a sua história do passado. O LinkedIn é o seu contexto atual. Olha que dentro do LinkedIn eu posso pôr tudo mesmo, que eu já desenvolvi na minha carreira profissional. Tudo. Sendo um curso, sendo uma imersão, sendo tudo. 1 hora de palestra, sendo esse podcast, você pode colocar no seu currículo que você fez, Sim. Você participou de um podcast, então as áreas, mas é focado na área profissional. Profissional, lá você não vai colocar fotinha fazendo hashtags, nada disso. Não sei como que chama esse negocinho aqui. Vitória. Você não é isso. Lá você vai colocar coisas que você está desenvolvendo, que você está evoluindo. Sabe por quê? Porque nós, recrutadores, entramos lá na plataforma e a gente vai buscar, por exemplo, eu quero um analista de RH. Eu vou colocar lá em cima na busca, analista de RH. Então, vai aparecer trocentos perfis que tem essa palavra, analista de RH. Então, aí eu vou começar a fazer alguns filtros. Então, cidade. Isso. Agora, se você está bem ranqueado no LinkedIn, com perfil com palavra-chave recheada, palavras-chave, eu falo aquelas palavras que a gente utiliza no meio ali para buscar candidatos. Você consegue ranquear o seu perfil e você ser encontrado dentro do LinkedIn. E uma dica, tá? As melhores vagas de emprego não são divulgadas. Tá? Olha, vocês estão ouvindo isso? Os recrutadores, eu tenho uma vaga lá, por exemplo, que é uma vaga de substituição. Eu não posso divulgar essa vaga, porque a pessoa ainda está na função. Então, ele começa a fazer captação de pessoas de forma oculta e vai conversando com essas pessoas, depois... Sem falar a empresa. Isso, sem falar a empresa e tudo mais. Aí, depois, ele realiza o processo seletivo com essa pessoa. Então, as melhores vagas de emprego, elas não são divulgadas. Vocês estão ouvindo isso, meninas? A importância... tô aqui com a Dani, a nossa querida Dani, personal organizer, querida, obrigada pela sua participação. Ela está dizendo assim, nunca havia pensado nessa questão do valor total para a contratação de um colaborador e na saída prematura dele. Olha só que interessante, ela nunca havia pensado nessa questão do valor, porque realmente existe, a Nilda acabou de falar, 2 meses, 12 mil reais, porque nós estamos falando de um profissional, né, onde está ali um ou dois salários mínimos, mais ou menos assim, onde ela está falando aqui dos valores que são causados nessa saída prematura, porque realmente quando um colaborador está mais
tempo com vocês, é uma situação. Agora, quando o colaborador está, né, sai prematuramente, como ela colocou aqui, que você bem colocou, olha só o custo que ele dá. Então, ela também colocou que adora o LinkedIn. Então, gente, olha isso, a importância. Tem coisas que a própria Nilda está falando, e ela já havia falado para mim, né, quando ela entrou no Grupo Ladies, sobre isso. E eu ficava nesse pensamento, eu que trabalhei com adolescentes também no ano de 2021, eu falava muito sobre essa questão de ensiná-los a ter essa postura, porque eu trabalho com mulheres empreendedoras, né? Eu não inicio, por exemplo, uma carreira de alguém. Nós sempre indicamos, por exemplo, o Sebrae. Quando alguém já me procuraram para essa questão, por exemplo, assim, não comecei meu negócio ainda, o que eu faço? E aí eu pego e repasso essa atividade para o Sebrae, porque o Sebrae tem todo um posicionamento onde ele te ajuda a esse início. Nós do Grupo Ladies recebemos uma lady onde já tem uma marca, já tem uma logo, não precisa ter CNPJ. Eu brinco que eu tenho algumas ladies que ainda vivem na clandestinidade, na informalidade. Tá tudo bem, porque você está iniciando, mas a gente estimula e mostra essa questão do posicionamento dela como empreendedora e que ela possa ter sim o seu MEI, inicialmente, né, o seu MEI, para poder iniciar a sua carreira empreendedora. Então, a Dani falou aqui sobre que nunca tinha pensado nisso. E realmente, pensem nessas possibilidades, né, Nilda? Conte mais um pouquinho, então, pra gente, como que a gente pode ajudar esses adolescentes, os empresários, como que a gente pode ajudar todos eles? Me fale aí. Para o início do ano que vem, Ju, porque assim, só para vocês entenderem que a gente entrou no assunto e foi para outro. Eu sou desse jeito. Eu atuo com consultoria de RH e com mentoria de carreira. Né? Dentro da consultoria, e tudo isso é dentro da consultoria, um trabalho feito na consultoria. Na consultoria, eu trabalho com recrutamento e seleção, com implantação de subsistemas, criação de missão, visão, valores da empresa, descrição de cargo, que a maioria das empreendedoras não tem descrição de cargo para as vagas que elas querem contratar, tá, meninas? Presta atenção. Elas só querem contratar, elas não falam o que é. Não tem descrição de cargo, não tem as competências funcionais, competências organizacionais, né, dentro da sua empresa, porque isso, Ju, facilita a sua contratação. Porque, por exemplo, eu preciso de uma vendedora. Como? Eu não posso só precisar de uma vendedora. Sim, você tem que ter ali quando a gente fala de descrição de cargo, não é só ser prestativa, comunicativa, que é isso que as pessoas falam para mim. Eu quero uma pessoa prestativa, comunicativa, enfim, né? Que saiba mexer no computador. Eles pedem para mim a habilidade mais comportamental. Mas a gente tem que pensar na técnica, o que eu realmente quero desse colaborador. Então, dentro da descrição de cargo, a gente vai, numa palavra assim que meu pai sempre falava, esmiuçar isso, né? Colocando ali os requisitos necessários, requisitos comportamentais, requisitos organizacionais, tudo isso na descrição de cargo. E quando eu for contratar, a minha entrevista vai ser baseada naquele formato, naquele roteiro. Porque daí você nem vai passar para frente quando aquela pessoa não tem nenhum detalhe lá, você já descarta aquele currículo e vai para o próximo, né? Já ajuda ele nesse ponto, do que ele entrevistar aquela pessoa que já não tem uma habilidade que ele pediu. Pois é, a gente fala sempre assim, olha, o recrutador leva 6 segundos para analisar um currículo. Por quê? Porque ele já tem a descrição que ele precisa. Tem ensino médio? Vou ticar um currículo lá. Ok. Se tem, ok. Se não tem, já descarta. Nós trabalhamos com 3 possibilidades de montinho de currículo. É o montinho do sim, o montinho do não, o montinho do talvez. Né? Do sim, aquela pessoa tem em média 70% de requisitos para aquela contratação. Né? Porque nem sempre tem tudo que é necessário, né? Exatamente. Se a gente pudesse juntar as pessoas, né, Nilda? Não é o sonho do recrutador, deve ser esse. Eu posso juntar a habilidade desse com a técnica desse, ia dar tudo certo. Mas não é assim não que dá. funciona. E aí a gente faz esse, né? Aí o montinho do não é aquele que não colocou nem no e-mail lá uma carta de apresentação, mandou só o currículo. Oi, boa tarde, segue meu currículo. O recrutador nem abre, porque até ele abrir esse currículo, salvar com o nome da pessoa, com o nome da vaga, já foi.
Então já diga para as pessoas como que elas enviam o currículo para você. Não, a gente já chegou aqui num ponto onde eu nem imaginava. Eu ia dizer assim, oi, meu currículo tá aqui, tó. Ai, não, mentira, mas como que a pessoa precisa mandar um currículo então? Olha. Vamos supor que o currículo está bom, porque nós não estamos falando se ela, né, vamos supor que aquele currículo está bom, porque daí essa é a outra parte. Vamos supor na hora de mandar, como que a pessoa deve mandar? Se ele foi uma pessoa preparada pela NNC Consultoria, que é a minha empresa, ai, que linda. Ele vai mandar da seguinte forma: no título ele vai colocar o nome dele e o nome da vaga, certo? No título do e-mail. No corpo do e-mail, ele vai cumprimentar a pessoa, independente se ele sabe quem é ou não, com boa tarde, né, vai ser ali educado, e vai colocar no corpo do currículo, do e-mail, falando que ele está apresentando as habilidades dele, vai escrever um textinho ali, falando quais são os conhecimentos que ele tem, trazendo para dentro. Ele tem que pegar a descrição da vaga e o currículo dele e ver o que ele tem ali para poder colocar. Para já ajudar o recrutador. Isso. Olha que interessante. Porque quando eu abro o currículo, a primeira coisa que eu vou ver é o corpo do e-mail. Então, se eu leio... Antes de ver o currículo. Isso. Se eu vejo no corpo do currículo aí que a pessoa teve a preocupação de pelo menos escrever alguma coisa sobre ele, né? Ele vai ter a chance do currículo dele ser salvo na pastinha do sim. Certo? Entendi. Senão senão você deve receber muitos currículos. Senão você vai ter que esperar, porque senão são muitos para você ler. Entendi. Imagina você divulgando uma vaga e recebendo 200 currículos. Você acha que eu, Nilda Couto, recrutadora, vou ler 200 currículos? Você não consegue ler todos. Nunca na vida. Então, outra dica importante. Gente, vocês estão ouvindo isso? Tá muito importante essa live de hoje. Nós vamos pro intervalo, Nilda. Peraí, porque assim, nós temos um intervalo aqui. No início a gente estava um pouco assim, né? O que nós vamos falar sobre o RH? A gente tem muita coisa para falar, né? A nossa coleguinha Charmonix não pôde vir, que ela também é uma expert em RH. Eu queria conectar essas duas meninas aqui, falando de muita coisa boa, mas agora já pegou firme aqui o nosso podcast. Então, nós vamos pro intervalo de 1 minutinho e a gente já volta para continuar. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon. Com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Gente, olha só, nós já estávamos aqui conversando com a Marina, já dando umas sugestões, e a Dani já colocou aqui, é muita coisa boa, quanto aprendizado, sim, muito aprendizado. A Gi tá aqui com a gente, ela não tá aqui hoje ao vivo, mas tá aqui, ó, Empodera a Mulher. Oi, boa tarde, meninas lindas. Eu adoro quando podem chamar a gente de linda, maravilhosa, a gente gosta, né, Nilda? É maravilhoso. E é isso, ela colocou quanto aprendizado, e realmente, nós, né, como eu falei pra vocês, olha quanta coisa, eu faço perguntas pra ela, ela vai já me colocando, ela até me colocou aqui no intervalo, Ju, são duas coisas diferentes, mas essas duas coisas se completam, tanto essa de você contratar um empresário, como a outra, que é o que o empresário precisa, porque muitas vezes, quantas pessoas dizem isso? Que é um talento escondido, porque você não consegue repassar aquele talento num LinkedIn, num currículo. Quantas vezes você não é aceito e você diz, mas o meu currículo é tão bom. Olha só,
tantas dicas que a Nilda já está passando aqui pra gente. E ela vai continuar dando dicas, gente. A gente tem que ter mais um tempo aqui e depois divulguem essa live. A gente está acostumado a fazer live, esse podcast, porque ele vai ficar gravado, e divulguem, porque quantas pessoas precisam saber disso. E aí depois a gente já divulga também esse workshop, essa palestra, esse encontro, essa imersão que a Nilda vai querer fazer. A gente ainda tá vendo data, né, Nilda? Nilda conversou comigo, eu falei, ai, Nilda, agora chega em dezembro, o povo tá enlouquecido. Só que ao mesmo tempo, quantas pessoas precisam de contratação ainda para esse ano? Exatamente. Então vamos falar disso, né, Nilda? Quantas vagas estão aí no mercado? As pessoas falam que não tem emprego, né? Isso. Eu vejo pessoas reclamando que não tem vagas. Mas quando a gente puxa ali no Google, você coloca no Google, tem muitas vagas. Só que tem que ter muita estratégia para se candidatar. Não é só você pegar o teu currículo e sair jogar compartilhando, no colo né? do computador. Não é do recrutador, não é assim que funciona. Eu recebo, às vezes a pessoa assim, acha meu número no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, e vai lá e, oi, segue meu currículo, manda o currículo no WhatsApp. Então não façam isso com a tua carreira. Eu vejo pessoas que divulgam o currículo inteiro no Facebook. Que daí ali tem todas as informações pessoais, né? Telefone. E a pessoa, quando não sabe fazer o currículo, ela vai colocar número de documento, vai colocar foto, vai colocar um monte de coisa e fica ali exposta. Isso é um perigo muito grande. Então, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu vou lá, chamo a pessoa no privado e falo, não faça isso, tira o seu currículo daí, pode, né, dar um problema. E continuando lá na questão do e-mail, então, a gente falou, né, do nome, falou do colocar lá no título o nome e o nome da função. Por que isso é importante? Que quando eu abro o currículo da pessoa, que ele está em PDF, né? Ouviu, gente? Tem que estar em PDF. Não pode estar em foto. Foto é o de menos, né, amiga? Porque eu recebo o currículo no corpo do e-mail, o currículo inteiro. Como que você salva? Não tem como. Ou então quando vem no Word, que daí ele desconfigura tudo na hora que você vai salvar. Então o currículo tem que estar em PDF. E tem programas gratuitos que mudam isso. Se você não sabe fazer, vamos dizer que você tem vamos dizer que a pessoa tem um currículo no Word. Vocês sabiam que tem lá um programinha que você coloca e aí você coloca ele pro PDF, não dá pra fazer isso? No próprio Word, você já salva lá. Quando vai salvar em doc, só você puxar na setinha lá, não vou dar aula de informática também aqui, né? Você só puxar lá, você já salva em PDF. Muito simples, não tem erro. E aí a pessoa manda foto, a pessoa manda PDF, manda escrito no corpo do e-mail, a pessoa manda a frase lá, olha, estou disponível, se quiser, eu tenho interesse na vaga, se quiser conversar comigo, manda um e-mail que eu mando o currículo. Gente, vocês estão vendo que vocês têm que ter a oportunidade que vocês estão tendo hoje aqui nesse podcast. Prestem atenção. Você já tem que mandar você já sabe a vaga que você precisa. Se você entrou em contato, mas vamos dizer que a pessoa não sabe qual é a vaga. Mas mesmo assim, fale sobre suas habilidades, o que você sabe fazer, muito resumidamente no corpo do e-mail. E depois você vai colocar o teu currículo em anexo já. Tipo assim, não é assim, Nilda, você gostou? Se você gostou das minhas habilidades, me procure que eu te mando e-mail. Não, aqui eu te mando o currículo. Naquela hora você já encaminha junto ali. As pessoas ficam muito perdidas na hora de fazer. A gente falou aqui do e-mail, né? Como que tem que ser mandado. As pessoas perdem muita oportunidade por causa disso. Outra coisa que eu indico, sempre encaminhe teu currículo. Vamos imaginar que eu divulguei uma vaga para... assim, hoje é o último dia para poder mandar a vaga. Mandar o currículo. O currículo. Tá, aí por isso que a pessoa faz... Agora eu entendi. Por isso que ela faz correndo, amiga. Pensa assim. Porque é por isso que ela diz assim, Nilda, é o último dia da vaga, tá aqui meu currículo. Não é assim? Vamos supor que... eu coloquei uma data lá para mandar o currículo. Hoje é dia 21. Hoje seria o último dia. Então, hoje seria a data correta para você mandar o teu currículo no final da tarde. Olha que interessante. Por quê? Por quê? Eu vi a vaga divulgada, fui lá o primeiro a mandar meu currículo. O currículo seu foi descendo, né? A gente recebeu 200 currículos. Entendi. Então, quando você encaminha o seu currículo lá no final da tarde, né, nos últimos minutos para fechar a vaga lá, o seu currículo vai ser um dos primeiros que o recrutador vai ver. Gente, que dica maravilhosa! Já valeu, olha! E se você estiver
com o título, o nome, o corpo do e-mail, com certeza o recrutador vai ter mais possibilidades. Pode ser que lá embaixo, né, tenha um currículo muito bom, mas ele vai analisar ali para cada vaga uns 20 currículos. Olha só. Então ele vai olhando, deu 20, pronto, acabou. Não vai E já mais. fecha. Entendeu? Então, se ele conseguiu ali a retenção daquelas pessoas que ele precisa para Sim, entrevistar, sim. com aqueles 20, ele não vai olhar o resto. Vocês estão ouvindo isso? Não, lógico que estão, né? Eu tô aqui com muita gente aqui, ó. A Dani colocando que vai obrigar a filha dela a assistir. Então, vamos aproveitar e falar de filha. Não sei se a filha dela já tem uma experiência. E aqueles, hoje, por exemplo, aqueles estudantes que saem da escola, porque assim, isso deveria ser uma matéria. Tem matéria de RH no colégio? Não tem. Nunca na vida. Não é? Então, assim, por que, né? Você sai lá do colégio, você, né, saiu do segundo. Ó, eu ia falar segundo grau, minha filha morre de rir quando eu falo segundo grau. É que não é mais segundo grau, mas na minha época era, gente. É o ensino médio. Você saiu do ensino médio, terminou o terceirão. Como que você faz um currículo? Porque você tem habilidades, você tem talentos, mas você não tem experiência. Como que é esse currículo para o jovem? É por isso hoje que está tão difícil, porque aquele jovem fica perdido, não procura ninguém como você, ele sai do colégio totalmente inexperiente, inicia uma faculdade, ou nem sempre vai iniciar a faculdade. Né? O que acontece com esse jovem perdido, Nilda? Conta pra gente aí. Eu dou risada às vezes, que eu gosto muito de lidar com jovens também. Você gosta? Porque os currículos deles é assim, tem lá tudo que não pode, né? Que é o nome do pai, da mãe, do filho, do espírito, do papagaio, do cachorro, tudo lá nos dados pessoais deles, para poder fazer o currículo ficar grande. Porque não tem experiência, entendeu? Vai colocar o quê lá? Entendi. Aí ele fica enchendo linguiça. Na minha época eu falava encher linguiça. Aí coloca lá, objetivo, em busca do primeiro emprego. Aí coloca o nome e assina e não tem mais nada. Então, sem falar dos talentos, sem falar das habilidades, nada. sem falar do que fez. Nada. Então, o que eu recomendo para esses jovens? A gente tem que fazer eu faço sempre não sei falar direito essa palavra, mas tempestade de ideias. Aí eu chamo o adolescente, converso com ele, um bate-papo aberto, e a gente vai descobrindo tanta coisa que ele já fez na escola. Às vezes já vendeu coisas para poder, né? Já vendeu coisas, já participou de caixa, de festinha na escola, desenvolveu projetos, participou de tantas coisas na escola e eles não valorizam isso. Lembra das habilidades transferíveis que eu falei? Sim. Tá tudo recheado aí dentro desses adolescentes, do perfil desses adolescentes, eles não sabem. Eles não sabem. Então, às vezes tá lá, participou de um campeonato, né? Foi para vários lugares, ganhou medalha e tudo mais. Quando eu pergunto para eles o que esse tipo de atividade gerou de competência para você? Aí, mas como competência, Nilda? As competências comportamentais que você teve que desenvolver para estar num time de futebol. Eu tive que ser o capitão. Não, olha, eu precisei ficar no apoio porque o capitão tinha todo o trabalho, mas eu precisei ficar no apoio dele. Essas informações, são essas as informações. Aí você vai pontuando, você não vai colocar como experiência, mas você vai desenvolver um texto falando sobre isso no seu resumo. Então, existe uma forma para você colocar isso. Eu tenho vários cases de sucesso, inclusive em Rolim de Moura eu atendi um casal não. A mãe me contratou para atender 2 jovens, adolescentes que tinham terminado o ensino médio, e a gente fez o currículo deles. Eu fiz um teste chamado âncora de carreira, que isso ajuda muito os jovens, às vezes está meio perdido ali, sem saber até o que vai fazer numa faculdade. Tá? Eu não faço orientação profissional, porque o psicólogo ele tem essa habilidade. Mas eu faço a preparação dele, né? Tem alguns testes que a gente utiliza, que ele é aberto, que eu posso incluir nos meus processos também. Sim. Então, os motivadores profissionais, a âncora de carreira, ele traz amplitude para os jovens. E esses meninos, a gente desenvolveu todo o currículo dele, ele passou em todas as entrevistas que ele fez. No dia da entrevista ele estava morrendo de medo, aí eles me ligam, Nilda, o que eu vou falar se fazer tal coisa? Aí eu passei um e-book de entrevista para eles, né, de algumas perguntas, e ele foi para a entrevista, os 2, um passou, hoje já tem 2 anos já que isso aconteceu, um deles ainda estão no emprego, o outro passou pelo processo seletivo de 2 empresas, uma foi indicada por mim para ser recepcionista de uma faculdade, e depois ele fez um processo seletivo para um banco, no Sicredi, lá da minha cidade, e hoje ele é um dos melhores estagiários do banco.
Que interessante. Então, porque todo o trabalho que a gente fez ajudou eles na entrevista de emprego, no posicionamento deles. Deixou eles mais calmos até, né? Porque é o que eu falo também. Trabalhar com adolescentes hoje, os adolescentes estão vindo, né? Esses adolescentes que estão iniciando emprego, eles estão vindo de uma pandemia. Né? Foram 2 anos, né? Não só dentro de casa, não é isso que eu quero dizer, mas sim com falta de algumas partes sociais que tanto são importantes para aquela idade que eles tinham, né? Dos 15, eu digo por conta que eu tenho uma de 17 anos em casa, dos 15 aos 17, vamos dizer assim, ou ali, né, dos 14 aos 16, que era uma fase importante que ela foi retirada deles, foi algo totalmente diferente para todo mundo, né, gente? Mas estou falando agora especificamente dos adolescentes. Então, a importância de vocês poderem contratar a Nilda para isso, né? Ou de repente participar desses processos que ela está fazendo maiores aí de imersões, onde você vai chegar lá e ela vai te fazer pensar. É essa a situação. Hoje, às vezes, a gente não sabe o que a gente faz, né? Você me perguntar os defeitos, já viu aquelas palestras que a gente participa, né? Que as pessoas perguntam assim, me fale 5 qualidades suas. Minha nossa, a pessoa fica lá que só coloca 1, 2, começa a escrever a terceira, acabou o tempo. Agora coloca os defeitos, a pessoa coloca 10. A pessoa pede 1 só e ela coloca 10. O pior é quando a pessoa fala, ai, mas acho que eu não tenho defeito. Ah, também tem isso? Tem isso também? Mas eu vejo vejo mais as pessoas tendo, não, defeito eu sei falar rapidinho, né, a parte negativa. E esses adolescentes, eles pensam muito isso também, que eles não têm habilidades, como você falou. Ele vai lá e ele coloca em busca do primeiro emprego. É um currículo descartável? Pode ser, mas também pode ser um currículo onde você vai pesquisar para que, olha, se você me contratar, eu vou conseguir te ajudar a desenvolver esse currículo, porque aí também está um nicho gigantesco de mercado, né, Nilda? Sim, eu tenho atendido muitas pessoas, inclusive dentro do Leite também nesse segmento. Verdade. E a gente tem que estar preparado para essas situações. Tem um colega meu que fala assim, não adianta jogar contra o cassino. Olha só essas expressões, não adianta jogar contra o cassino. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, elas falam assim, mas não é currículo que contrata, não é currículo que contrata, isso não vai me levar para entrevista de emprego, não é eu pagando uma consultora uma consultora de carreira para me ajudar que eu vou conseguir. Essa pessoa fica ali batendo cabeça e vai ficar mais 2, 3, 4 meses sem receber o salário que ele deveria estar recebendo se tivesse investido uma ninharia, vamos dizer assim, para o seu próprio conhecimento, para a sua própria carreira. Porque isso ali é teu. Na verdade, a pessoa vai Sim. investir, mas você depois que você foi contratada, ele recebe e é algo que ele fica para o resto da vida dele. Ele só vai precisar alimentar, continuar alimentando, mas o aprendizado foi dele, né? Exatamente. E é bem por aí. Então, a gente tem que pensar enquanto pessoa, o que eu posso fazer. Eu chamo isso de empregabilidade. Empregabilidade é o quanto você está trabalhando para ser uma pessoa empregável, tá? Isso não importa se você é um adolescente, se você está trabalhando, se você está desempregado. Empregabilidade significa que você está em evolução o tempo todo. Se eu pego um currículo que eu vejo que a pessoa ali ficou 1 ano fora do mercado de trabalho, mas ele fez um curso de RH, ele fez departamento financeiro, ele fez algumas outras coisas dentro da área dele, de palestras. Participou de palestra, de evento, a gente sente que essa pessoa é uma pessoa que está em busca de desenvolvimento. Mesmo não tendo trabalhado por 1 ano. Mesmo não tendo trabalhado. E eu estando empregado, as pessoas elas ficam muito acomodadas quando conseguem emprego. Não existe estabilidade em empresa privada, nem no público, muito menos no privado. Então eu tenho que pensar o seguinte, se eu estou trabalhando hoje eu tenho um recurso financeiro para eu investir para ser melhor e conseguir algo melhor. Né? Então tem isso. Então, quando a pessoa está empregada, você não atende apenas desempregados. Então, vamos falar muito bem aqui, porque é isso. A gente foca, então, Nilda, alguém está desempregado, indica para Nilda. Não, os empregados também precisam ter isso, né? As pessoas empregadas. Nós, empreendedores, precisamos ter o LinkedIn. De certa forma, como a gente está falando, para alimentar, de alguma maneira, deixar ele lá organizado. Ju, mas nunca fiz. Gente, pode começar hoje. Eu tenho um que é muito antigo. Renove. Eu sempre falo sobre isso. As pessoas Contrata a Nilda. As pessoas sempre acham assim, mas até agora eu não fiz, então não vai adiantar.
Gente, por que você... Né? A pessoa fica com essa mania de que, ai, até agora eu já tenho 40 anos, imagina se eu vou conseguir alguma coisa, ou já tenho 50. Ah, não, mas eu sou empreendedor, eu nem penso numa carreira. Mas você, como empreendedor, precisa colocar no seu, né, no LinkedIn as suas habilidades para que a pessoa, mesmo que vá te contratar, porque você daí é o contratado dela, vai estar lá descrito algumas atividades. Vamos falar disso agora, então, Nilda, sobre empreendedor? Só um adendo. Fale. Existe sim a página para pessoas que estão buscando emprego, mas existe também a fanpage para profissionais de qualquer área, de qualquer nicho, tá? Linkado com o seu nome. Dentro da fanpage é a sua página do seu negócio, é o seu negócio, entendeu? Ali dentro você que né, trabalha com o Grupo Ladies aí, quanta informação legal você pode colocar dentro do seu LinkedIn, os eventos que você participa, tudo que você desenvolve, e isso gera parceria. Não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn é a maior rede de networking do mundo, tá? Onde gera as parcerias, as vendas. Existem formas de você fazer conexões assertivas, onde você vai trazer pessoas para somar para o teu negócio. Então, não é só para quem busca emprego, é para quem presta serviço e para quem vende produtos também. Porque, olha, você acabou de falar mundo, né? Quantas pessoas às vezes falam assim, porque eu queria uma oportunidade em outra cidade, em outro estado, em outro país, por que não? Mas vou falar agora uma frase da Dani Rosa, da nossa querida Dani Rosa. O que é óbvio para mim, não é para você. A Nilda, se eu falar para Nilda, eu tenho vontade de morar no Canadá. A Nilda vai dizer, Ju, onde está escrito isso? Eu vou falar, não escrevi em lugar nenhum, só está na minha cabeça, vamos dizer assim. Então, assim, a importância de estar escrito, a disponibilidade, porque as pessoas, outra questão é isso também. Muitas pessoas não colocam que estão disponíveis para viagens ou disponíveis para mudanças, e aí a pessoa, mas ele tem que saber, olha meu currículo aqui, meu currículo é ótimo, eu vou para qualquer lugar, mas onde está escrito isso, criatura? Então, se você não coloca, o que é óbvio só para você, não vai ser para o empregador ou para propriamente você que vai estar lá né, analisando o currículo. Não colocou, não vou saber. Mas ela tem que me perguntar. Não. Então, assim, nós temos que ter além do currículo, um resumo das suas habilidades, que é aquele que vai no corpo do e-mail que a gente está falando desde o início. E no LinkedIn pode ser colocado, ali tem um campo chamado sobre, onde você vai rechear de informações sobre você, exatamente aquilo que você tem, que você gosta de fazer. No currículo não tem como você colocar tudo isso. Como se fosse uma bio, como se fosse a bio do Instagram. Exato, né? Mas é um texto mesmo, contando um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória. E faz sentido para quem é empreendedor ter a página de LinkedIn. Então, já estou aqui me disponibilizando também. Gente, ladies, a gente... Para as ladies. Tá aqui já. A gente já conversou sobre isso, né? Porque daí a Nilda falou, Ju, como que eu posso mostrar para elas o meu trabalho? E aí eu falei, vamos iniciar com o podcast. Porque eu acredito que essa forma que a gente encontrou de divulgação, muitas vezes as pessoas falam assim, porque tem algumas pessoas ao vivo, a Dani tá aqui empolgadíssima aqui com a gente, falando assim, que os nossos adolescentes foram impactados mesmo nesse período. Obrigada, Dani, por você estar participando. Mas essa informação hoje que a Dani tá aqui conversando comigo, conversando ao vivo, juntamente, né, tá conversando com a gente e mais as ladies, também você pode pegar agora esse podcast, vai estar lá a descrição do que a gente vai estar falando hoje, por que não divulgar para outras pessoas, né? E aí a Nilda perguntou para mim, como que a gente vai passar para elas? Eu falei, vamos iniciar com o podcast. Então hoje nesse podcast nós falamos um pouco, como ela falou, precisavam 2 podcasts para falar um de uma área, uma da outra parte, né? Falar um de empreendedor e outro do empregador, mas hoje a gente resolveu misturar tudo, porque a gente faz isso, vocês que lutem aí para, né? Porque na verdade são informações que a gente passa, Nilda, porque também nós temos que instigar eles a falar com a gente. Verdade. Não é só assim, vou passar todo o conteúdo, nós estamos falando aqui, e a Nilda falou um pouquinho aqui da experiência que ela tem e que ela pode te ajudar. A partir daí, agora, né, vai lá, entra nas redes sociais dela, chama ela, com certeza tem o link lá na bio do WhatsApp dela, então ela vai poder conversar com você, empregado, porque a gente falou aqui que o empregado precisa também, o empregador,
E também o desempregado. Então, são 3 pessoas, né? A gente falou de tantas pessoas aqui, né? E o adolescente, nós falamos do adolescente, que eu acho que a gente pode colocar ele à parte, né? Porque o adolescente é o do primeiro emprego. Então, olha, são 4 pessoas que a gente pode atingir. Se você aí que está assistindo a gente conhece alguém, divulgue esse podcast para ter uma noção do que a gente está falando. E sim, entre em contato com a Nilda, sendo educado, já tendo algo, né? Não vá lá de qualquer jeito, né? Cuide com a sua foto no WhatsApp. As pessoas às vezes não sabem da importância de ter uma foto de perfil profissional. Isso nós já falamos com a nossa Lady Francante do que faz essa foto de perfil profissional. Já temos a nossa Lady Dani Rosa que te ajuda nas redes sociais. Temos a nossa Lady Dani Angel que te ajuda em vídeos. Então são tantas coisas que nós colocamos, que nós divulgamos dentro do grupo e divulgamos para vocês, que vocês não têm noção da importância. Porque assim, é legal ficar só na internet vendo TikTok, né? Eu falo para minha filha às vezes, não ficar vendo TikTok aí. Mas e o aprendizado? Né? É importante também olhar ali no TikTok um aprendizado pelo menos e passar para a nossa vida. Então vocês vão entrar em contato com a Nilda. Vai ter lá, eu falo sempre desse caso, porque a Fran recebeu esse caso e tinha uma pessoa, que era uma pessoa, até foi indicada para esse serviço que ela queria, só que estava sem camisa na praia com uma cerveja na mão. Então já tem, né, 3 situações. Praia, gente, tudo bem, eu trabalho na praia, mas o teu emprego está envolvido com o mar, com a praia? Sem camisa, tipo, isso é férias, né? E a cerveja, nada contra, eu já falei isso pra vocês, né? A bebida, nada contra, mas o que você quer passar naquele... Então, assim, é muita coisa, né, Nilda, pra gente falar só num podcast, né? Então, e a gente tem que encerrar, tá vendo? Que ela já vai levantando as plaquinhas e vai deixando a gente nervosa. Verdade. A gente tá 1 hora aqui falando, nem parece, né, Nilda? Mas assim, Nilda, ainda nós temos mais um tempinho. Eu gostaria que você, então, assim, né, nesse resumão desse podcast que a gente fez, falasse, né, como que a pessoa te procura, né, que a gente já falou aqui né, do teu, podemos falar teu arroba, mas assim, pra gente finalizar, que mensagem que você tem para passar para todas essas pessoas que a gente está falando hoje? Tá. Independente se você é empreendedor, se você é empresário de pequeno ou médio negócio, você sabe que o seu objetivo é gerar lucros, né? E a maior deficiência do empresário hoje é com contratação. A questão do lucro dele, se ele não estiver atento para esse ponto específico do negócio dele, ele vai levar embora todo o lucro que ele tem, né, no final do ano. Então, se você quiser investir num treinamento de recrutamento e seleção por competência, porque é diferente do recrutamento e seleção comum, a gente fala muito de recrutamento e seleção por competência, porque a gente fala sempre do passado do colaborador, do profissional. Nós estamos aí, né, preparando para o ano que vem um treinamento de recrutamento e seleção para empreendedores e empresários de pequeno e médio porte, porque todo empreendedor quer crescer, né, Ju? Com certeza. Então, com certeza ele vai querer contratar, vai precisar de pessoas aí capacitadas. Então, nós vamos realizar esse treinamento a partir do ano que vem. Porque MEI pode contratar uma pessoa. Pode, e tem que contratar de forma correta, né? Não adianta contratar por contratar. E tem as contratações e tem as parcerias, né? Isso. Que nas parcerias, nas contratações tem outros formatos de equipe que você pode contratar também, que você contrata por um tempo determinado. Então, gente, é muita coisa pra gente fazer, né? E falar sobre isso. E aí, se você quiser criar aí sua missão, visão, valores, porque isso te ajuda na construção do seu questionário para entrevista, me chamem também. E vocês que têm filhos, adolescentes, que precisam aí ingressar no mercado de trabalho, pode contar comigo também. Estou no Instagram, @NildaCouto, com 2T, Nilda Couto RH. No LinkedIn, Nilda Couto Carreira. No Facebook, Nilda Couto. Então, vocês também me encontram lá. Meu WhatsApp está no link de todas as redes. Olha só, gente, o WhatsApp está no link de todas as redes. Então, se você quer ser encontrado, né, é dessa forma, né, Nilda? Então, o empreendedor, de repente, muitos falam assim, mas eu coloquei todas as informações lá e esqueceu o contato, né? Ou, por exemplo, vai alguém lá e fala com você no direct e você não responde. Olha às vezes você perde a oportunidade de novos negócios, muitas vezes por não ter algo arrumadinho só. Né? Eu sei que nós, empreendedores, eu vou falar muito bem aqui para todas as empreendedoras, não só do Ladies, mas todas as empreendedoras que nos assistem, que gostam de nos assistir, que assim, seria muito legal se nós tivéssemos tempo de organizar a nossa empresa antes de abrir. Por exemplo,
eu tomei a decisão, vamos dizer que eu ainda estou trabalhando, como a Nilda bem disse, mas eu quero organizar a minha vida. Eu quero deixar um Instagram bem feito, eu quero deixar um LinkedIn bem feito, um Facebook, todas as redes sociais. Eu quero deixar ela organizada, porque eu estou planejando, é que nós não planejamos, eu sei disso, gente. Quando a gente faz essas pesquisas, e principalmente no Sebrae, quando a gente fazia aqueles cursos, a porcentagem maior que dava era a falta de planejamento. E não só na vida do empreendedor, mas como na vida da pessoa física. Ela não sabe o que ela vai fazer amanhã, como você falou, não tem estabilidade, nem num servidor público, muito menos na rede privada. Então, assim, por que a gente não deixa isso organizado quando a gente está na calmaria? Exatamente. E a gente só faz quando está na pressa. Um exemplo, né? Foi demitido e agora? Preciso fazer meu currículo. É bem assim. Chegam dessa forma para mim. Tá vendo? A Nilda recebe muito mais isso do que aquela pessoa tranquila que resolveu, olha, né? Estou agora... Não tem, mas quanto tempo você quer ser contratado? Não sei, eu estou em busca de novos mercados, mas eu estou muito bem empregado, mas estou em busca de colocar meu currículo aí à disposição. O medo, às vezes, do profissional colocar à disposição é a empresa pensar que ele não quer mais trabalhar na empresa. Tem isso também, né, Nilda? Tem sim, mas você não precisa deixar isso claro. Tanto que no LinkedIn você não precisa expor que você está em busca de emprego. Simplesmente você quer colocar suas competências. Existe sim alguns selos que você coloca lá, que você está em busca de emprego, e tem a forma de você deixar isso oculto. Olha só, viu? É só aprendizado. Nós já pensamos aqui, já conversando com quantos cursos que nós podemos fazer, né? Então quero... Nilda, a gente ficaria aqui horas falando, passou uma hora... A Nilda até pensou assim, mas nós temos 1 hora, a gente vai ficar 1 hora conversando. Gente, passa que a gente não vê, né, Nilda? Por isso que a gente vai falando de um assunto, vai falando de outro. Eu nem falei da minha lady maravilhosa, esse aqui é um presente pra você. É o podcast das ladies. A nossa querida Miriam, da MJ Brindes, olha só que lindo que ela faz. Então nós temos uma parceria com ela e todas que vêm aqui no podcast recebem esse presente dela. Também o nosso totem do grupo Ladies, né, da Fati Art, da nossa querida Vanessa. Então quem é Lady também tem, se você ainda não levou o seu. Você levou o seu agora na Câmara, né? Você foi na Câmara. Eu sempre falo para as Ladies, gente, às vezes eu esqueço para quem eu entreguei. Você me pergunta que eu vou entregando os totemzinhos do Ladies, que é feito com muito carinho também. Agradecer a Rádio Portal, agradecer a Marina, agradecer a Gi, que nos atendem tão bem. Então, assim, esse aqui é um canal aberto para vocês, até para você que deseja fazer... eu quero fazer um podcast, eu quero ver qual é, eu quero gravar. Muitas pessoas, você mesmo, Nilda, agora me veio, né, esse pensamento, quero gravar um curso. Você pode estar fazendo isso aqui. Então aqui tem toda uma equipe aqui, para organizar, e tem todo um aparato, que eu quero dizer, onde você grava teu curso, sem aquelas questões, né? Às vezes você está gravando em casa, aí tem o cachorro, tem a campainha, tem tudo. Aí não dá, gente. Aqui tem um local especializado, específico para isso, para te ajudar com iluminação. A gente fica até mais linda aqui, entendeu? Quando a gente tira a foto. E é isso aí, gente. Quero agradecer a Dani aqui. Gente, eu tô assim, a Dani foi a nossa espectadora de hoje, ela tá encantada. Então, eu falei para ela indicar para todo mundo aqui. Então, ela colocou, esse podcast de hoje é a prova de que toda informação é válida e importante. Às vezes, pensamos que o assunto não é pertinente ao momento que estamos vivendo. Mas olha quanto aprendizado tivemos hoje. Olha só. Então, assim, muitas pessoas não tinham te ouvido ainda, Nilda. Pois é. Você mesmo falou para mim assim, né? Então agora, quem desejar ouvir sobre isso e quem desejar não ouvir também falar, mas eu não quero falar sobre RH. Assista hoje, como ela colocou, muito conteúdo, um olho no podcast e olho nos pedreiros. Ela colocou aqui que ela tá com obra em casa. É isso mesmo, minha gente. Então divulga. Nilda, obrigada pelo teu carinho. Obrigada por você participar do Ladies. Obrigada pelas palavras que você falou, porque eu sei que quando você veio para cá, esse acolhimento, né, e tantos outros grupos, você já participa da CIAP também. Sim. Então, tantos grupos que te proporcionaram isso. Então, eu fico muito feliz. Você vai fazer eu chorar. Não pode chorar, não pode se emocionar e sim saber que tudo isso é para você. Eu fico muito grata, viu, Ju, por você ter me acolhido no grupo, pelas amizades que eu construí, que estou construindo. Aqui eu me sinto assim dentro de... Eu não tenho família aqui, né?
A minha família uma parte dela mora em Curitiba. Hoje estou com o meu marido, quero até mandar um beijo para ele, Gilmar, lá da Amor e Farma. Ai, a sua menina linda, que sempre participa também. Para minha filhota, que é a minha Leidinha, ela já fala que é Leidinha. Porque, gente, ela é empreendedora, nós temos muitas ladies com filhos empreendedores, e o caso é ela também, né? Sim. Então, um beijão para ela que ela faz pulseirinhas, é isso? Exatamente. Para minha enteada também, que me ajuda muito quando eu tenho que ir para algum evento, ela fica com a minha filha, a Lairine, agradeço muito pelo carinho. Enfim, estar aqui, né, agradecer a Gia, a Rádio Portal, a Marina, que está ali já para cortar nosso pescoço. Não, ela vai levantando plaquinha, aí eu não fico mais nervosa. No início eu ficava, mas agora eu já tô acostumada com as placas dela, eu olho e falo, tá, vai, deixa ela fazer. Não, mas eu sigo as regrinhas aqui. Mas quem tá aqui, eles ficam nervosos com as plaquinhas. Eu falei, nem dá bola pras placas da Marina, esquece a Marina. Mas é a minha eterna gratidão, tá? As meninas do Ladies, as minhas clientes queridas aí que já me contrataram através do Ladies, através da ASEAP também, enfim. Isso mesmo. Mas é isso, estou à disposição. Obrigada. E fiquem de olho que nós vamos divulgar essa palestra incrível para falar um pouquinho, né, sobre RH, sobre essa assessoria da Nilda. Então, logo, logo. A gente já só chegou no consenso que dezembro é uma loucura, então provavelmente nós não faremos em dezembro, mas a partir de janeiro a gente já vai começar a divulgar. Um grande beijo e até o próximo podcast. Até mais.